como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa aula de número 55. E na aula de hoje eu vou estar combinando filtros. Vamos estar cruzando dados de várias tabelas dentro de um list box com o InnerJoy e vamos estar fazendo um filtro pegando, por exemplo, a descrição do produto, o vendedor e até mesmo a data da venda. Então, se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Vou chamar aqui o formulário clicando nessa forma, vou passar aqui usuário e senha. Ao clicar em login, seja bem-vindo, vamos aqui em pesca e venda, nessa tela onde eu consulto as minhas vendas realizadas. Quando eu clico nessa lupa, ele traz tudo. Se eu digitar algo nesse campo, ó, por exemplo, ó, cor de Corinthians, ao clicar nessa lupa, ele traz tudo relacionado ao que eu digitei. Então aqui eu faço uma pesquisa por parte do nome relacionado à descrição do produto. Se observarmos, ó, esse produto, camisa do Corinthians, foi vendido por 3 vendedores diferentes. E essa mesma camisa do Corinthians foi vendida em datas diferentes. Então, se eu quiser fazer um filtro onde eu possa combinar o vendedor, a descrição do produto e a data, como é que eu faço isso? Então, observe, ó. Primeiro vamos entender aqui na nossa tabela quais as tabelas e quais as colunas que vamos estar trabalhando. Na tabela TBL vendedor, eu tenho uma coluna que tem o nome do vendedor. Então eu vou utilizar a cláusula para capturar referente a esta coluna, ó, na tabela TBL vendedor. E na tabela TBL vendas, eu tenho uma coluna chamada data venda, onde tem aqui as nossas datas de venda, ó. Então eu vou trabalhar com esta coluna dessa tabela. Então vamos por partes, ó. Vamos voltar aqui ao nosso código Visual Basic, exibir aqui o meu Project Explorer FRM principal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu pegar esses dois objetos, ó, copiei, vou colar, deixa eu colocar aqui do abaixo, aqui vai ser o vendedor. Lembrando que eu poderia puxar o nome do vendedor, aqui eu vou estar digitando o mesmo. Aqui vai ser o meu, vamos renomear ela para TXT Pesc vendedor. Então ficou com o nome mais familiarizado, observe. Eu vou manter, a princípio, eu vou manter essa lupa. Então, quando eu digitar algo nesses dois campos, clicar nessa lupa, ele faz a pesquisa. Então, duplo clique aqui nessa lupa. E o que eu preciso fazer aqui? Lembrando que tudo isso que eu já ensinei a você nas aulas passadas. Então, o que eu preciso nesse momento, basicamente, vai ser o seguinte, ó. Copiar este comando aqui, colar aqui abaixo. Eu vou substituir esse aspas duplas, se você observar, ó, pelo end. E na realidade eu vou ter que precisar desse aspas duplas bem aqui, ó. E o que eu faço, ó? Se observarmos aqui, eu vou passar o nome da minha coluna, perdão, o nome da minha tabela, que no caso é a tabela TBL vendedor. Aqui eu vou passar o nome da coluna, nome vendedor, acho que é essa, vamos verificar se é isso mesmo, ó. TBL vendedor tem a coluna chamada nome vendedor, isso mesmo. E aqui eu vou informar o nome do meu objeto que eu acabei de criar, que é o meu mi.txt pesc vendedor. Então aqui eu estou realizando uma pesquisa por parte do nome do que eu está lá no campo para buscar também pelo vendedor. Então se você reparar, ó, como é que eu estou combinando uma pesquisa com a outra? Aqui eu estou fazendo a primeira pesquisa. Esse operador end é o e o que? E esse cara aqui de baixo, ou seja, se satisfazer esses dois critérios, aí você traz os dados para dentro do list box, ó. Vamos ver se vai funcionar, ó. Clica aqui em login, vem aqui pesca e venda. Se eu clicar nessa lupa, por enquanto traz tudo. Se eu digitar aqui cor de Corinthians, traz tudo relacionado ao que eu digitei. Agora vamos fazer o seguinte, se eu digitar
o IA de água. Clicar na lupa, ó, traz apenas relacionado ao que eu vendi, camisa do Corinthians, ó. E o vendedor foi o Iago, ó. Muito fácil, ó. E agora, se eu quiser também aglutinar uma pesquisa por data. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A priori eu vou utilizar esses dois objetos. Vou colar aqui. E eu vou colocar data. Deixa eu só voltar. Deixa eu só renomear essa label. Data. E aqui vai ser o meu TXT Pesc Data. Observe, ó, como ficou aqui o nome do objeto. TXT Pesc Data. Então é a mesma lógica, ó. Duplo clique aqui na lupa. Eu copio este comando. Colo aqui abaixo. Observe que eu vou colocar aqui, ó, o operador AND. Vou dar um espaçamento. Vou manter aqui esse aspas duplas. Aqui eu vou informar o nome da minha tabela, TBL Vendas. Ela tem a data venda, se não me engano. Vamos verificar se é isso mesmo, ó. Na TBL Vendas, eu tenho uma coluna chamada Data Venda, ó. E aqui vai ser o TXT Pesc Data. E vamos novamente fazer aqui o teste, ó. Nel 1, 2, 3, clica aqui em Login. Vem aqui Pesc Venda. Então, se eu clicar na lupa, traz tudo. Se eu digitar aqui cor, trouxe. Aqui, como eu não tenho o mesmo produto vendido por vários vendedores, você não vai perceber tanta diferença. Por quê, ó? Se observarmos, eu tenho datas diferentes e tenho vendedores diferentes. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, o DO de Doni, você já vai reparar que ele já vai fazer aqui, trazer algo, ó. Aqui, pronto. Exatamente o que eu queria, ó. Como os dois nomes têm contém o DO, ó, Ricardo e Donizete. Então agora a gente vai conseguir verificar se realmente vai funcionar a pesquisa por data ou não, ó. Que é isso que eu queria que eu conseguisse lhe mostrar, ó. Aqui, como eu tenho o mesmo produto, com vendedores diferentes, com datas diferentes, agora vai ficar mais visível. Vamos testar. Se eu estar dia 26/7/2023, vamos ver o que acontece. Observe que trouxe exatamente relacionado ao que eu vendi, ó. Eu vendi a camisa do Corinthians com o vendedor Donizete nessa data, 26/7, ó. Um detalhe interessante, ó, que eu poderia substituir esse objeto. E aí eu vou dar um pequeno spoiler de um próximo vídeo que a gente pode estar fazendo. Observe, ó. Eu tenho aqui esse objeto aqui, ó, Date Time Pick. Ele não é nativo aí quando você instala o Office, né? Mas deixa eu só explorar um pouquinho ele, caso você não conheça, ó. E aí, se ficar curiosidade, você vai comentar aí para mim o nome do objeto, para quem sabe eu lhe ensinar a colocar no projeto, ó. Então, basicamente, o que ele é, ó. Vamos só reparar aqui, ó, Nel. Vou passar aqui a senha. Nada mais é do que ele é um controle de calendário, ó. Observe, ó. Então, ao invés de eu ficar digitando aqui a data dentro desse box, verificando se realmente é uma data ou não, criando uma máscara para a data, para colocar os parênteses e tal, eu posso explorar esse próprio objeto. Então, basicamente, o que eu faria aqui, só para que você veja como é que é bem simples, ó. Como é o nome dele, ó. O nome dele é o Date Time Pick. Eu não vou renomeá-lo, eu poderia renomear, mas só um exemplo, ó. Vou copiar o nome dele, vou vir aqui no nosso código. E simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colar aqui e vou utilizar a propriedade value, já que ele não tem a propriedade text. E vou executar de novo, ó. Nel 1, 2, 3, clica aqui em Login. Aí vem o Pesc Venda. Eu não fiz um teste antes de gravar esse vídeo, mas se por acaso eu começar filtrando por data, por exemplo, dia 26, clicar na lupa, trouxe exatamente o que eu queria, ó. Trouxe exatamente, ó, de acordo com o que eu pesquisei, ó, dia 26, ó. Bem interessante, ó. E obviamente, se eu digitar aqui o cor, clicar na lupa, ele vai trazer de acordo com o que eu digitei, ó. Se eu pagar aqui, e colocar o DO de Donizete, ele vai trazer várias vendas, né? Porque o DO, aqui ó, Donizete tem várias vendas no dia 26/7. Mas se eu colocar apenas colocar o core,
estou especificando minha venda, então eu trouxe apenas um item. Então funcionou utilizando o Date Time Picker. Então comenta aí Date Time Picker, ou por exemplo comenta aí calendário. Aí eu vou saber que você quer aprender que eu explore mais esse controle de calendário, ensinando a instalar, deixando o link para que você possa baixar, não sei, certo? Comenta aí. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal